Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 2 de maio, começando aqui pela BVMF3, registrou uma boa alta de 1,94%, enquanto o Ibov perdeu força. A ação vai tentando sair daquela região de forte resistência que a gente já tinha mencionado em outras análises, onde aumentava o risco operacional de se comprar esse ativo abaixo dessas resistências. Depois que sobe, é mais interessante dizer, tá vendo? Deveria ter comprado nesse rompimento. Mas se for parar para pensar em algo nesse fator, a série 3 fez algo parecido hoje e tomou pancada ao chegar numa resistência importante do gráfico semanal. Enfim, o que seria interessante a gerar entrada na BVMF3, apenas recapitulando o que eu já tinha mencionado em outras análises. Depois desse movimento de força por parte dos compradores, ideal duas situações, uma chamada compra de correção pullback, que é ela vem aqui, sobe, rompe aqui tudo, volta, bate aqui nessa região de 14,21 até 13,88, funcionando como suporte, gera uma nova sinalização de alta para entrar comprando. A outra alternativa, depois desse movimento forte de alta, ela começa a gerar um movimento mais aqui lateral, uma correção mais no tempo desse movimento de subida, e ao romper aqui a máxima que ela atingiu nesse primeiro movimento de alta, abre chance de comprar e botar um stop aqui embaixo. Enfim, duas alternativas aí que poderia ser trabalhada em cima da BVMF3, que nesse momento ainda não tem uma tendência de alta bem definida no curto prazo. A LLL3 terminou o pregão bem, com alta de 2,85%, ação que vai bem no gráfico semanal. Depois que rompeu para cima ali a resistência 10,36, vai tentando se manter pelo menos acima dos 10 pila. A gente observa aqui no gráfico diário, segurando os compradores, mantendo o ativo acima dos R$10, e depois de ela ter montado esse topo duplo, reversão de tendência de alta para tendência de baixa, mais fraca, na minha avaliação, dentro do movimento de alta, a ação gerou um fundo agora, voltando para cima da região de fundo anterior, o que é algo interessante. Então gerou um bom sinal de alta, gerando uma lateralização aqui maior, pode trazer uma alternativa de entrada, buscando aí uma operação que o objetivo seja superar os R$10,79. Então o stop da operação pode ser até trazido ali para um gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday, ou de maneira um pouco mais arriscada, porque não está ainda em tendência de alta no curto prazo, apesar da fraqueza da tendência de baixa. Seria comprar esse ativo aqui, com stop aqui embaixo, na expectativa que essa tendência de médio prazo vai dar continuidade e tentando pegar o seu próximo movimento aí mais forte de valorização. Então ela fez basicamente aqui uma correção chamada em ABC e agora vai trazendo uma sinalização positiva para cima. A BFF3, a BIF, está em tendência de baixa, tentando reverter após o bom pregão de hoje com alta de 5,18. Também algo positivo, porque ela tinha esse fundo e esse fundo anterior e ela conseguiu voltar muito forte para cima, rompendo até essa linha de tendência de baixa que estava sendo mais bem testada no curto prazo. Então ela faz algo interessante no gráfico ali de médio prazo, que ela tinha anulado sua tendência de alta, estava no ponto de suporte, vai se recuperando. Então teria que avaliar, a alternativa seria avaliar aqui uma correção depois desse primeiro movimento de alta, ou buscar uma compra mais agressiva aqui depois dessa forte sinalização de alta, desde que o ativo não retorne mais para baixo dos R$11,40, onde poderia botar um stop aqui e buscar aí tentar pegar um movimento que ela se aproxime lá dos R$13. A alternativa de aguardar algum sinal mais de força a favor de uma nova tendência de alta é buscar aqui um fundo ascendente ou mesmo um pivô de alta no gráfico diário. O GPA3. O GPA3 no pregão de hoje apresentou queda, então por que ela destaque? Destaque porque ela está em tendência de alta de médio prazo, com topos e fundos ascendentes. Aqui no gráfico diário também tendência de alta, rompeu uma região de resistência 52,24, apesar de não ter deslanchado ainda para cima, a correção vem sendo feita de maneira um pouco mais fraca. Suporte para esse movimento de queda em 52,24, 51,80, mas como o ativo está com uma certa dificuldade de cair, seria pelo menos uma ação para se monitorar,
para buscar uma alternativa de compra. Se ela gerar um sinal de força aqui até pelo intraday, rompendo aqui algumas resistências, pode trazer uma oportunidade de entrada a partir do próximo pregão, o GPA3 a favor da sua tendência de alta de curto prazo e de médio prazo. E por último, HRTP3. HRTP3 perdendo força. Era um ativo que a gente falava no vídeo chat do Investmania, que uma alternativa de entrada era o rompimento dos 4,85 depois dessa baita lateralização em um ponto extremamente importante do gráfico semanal, que mantém o ativo em tendência de baixa de médio prazo. E aí, em vez de romper para cima, rompeu para baixo na terça-feira, ampliou a queda no pregão desta quinta-feira, 3,68%, e chegou no nível significativo de suporte agora do gráfico diário. A perda dessa região de suporte montaria um topo duplo no gráfico diário, tudo isso acontecendo em um nível importante de resistência de uma tendência de baixo de médio prazo, que aumentaria a chance desse papel voltar a trabalhar abaixo dos R$4 e dificultar possíveis operações na ponta compradora de curto prazo, que já é o caso, já não tem um cenário adequado para isso. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.